Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, quando falamos sobre a Copa do Mundo de 2002, não tem como deixar de lembrar da seleção turca. Com um sistema defensivo bem montado, um meio de campo talentoso e um ataque econômico, mas extremamente criativo, esse selecionado não se importou com seus adversários e fez uma campanha simplesmente incrível, conquistando um merecido terceiro lugar. Além disso, foi também um dos adversários que mais deu trabalho para o campeão Brasil. Na estreia, só perdeu por 2-1 por conta de erros da arbitragem e, na semifinal, foi eliminado por um apertado 1-0. Então, para matarmos a saudade dessa seleção, o Gol de Canela mostra hoje o que aconteceu com cada um dos jogadores que fizeram parte dessa campanha histórica da Turquia, que agora em 2021 completa 19 anos. Confere só! Assim como aconteceu nos demais vídeos desse estilo aqui no canal, vamos relembrar cada um dos jogadores por posição, começando pelos goleiros. Titular absoluto, Rustu foi um dos grandes protagonistas da Turquia naquela Copa de 2002. No total, ele jogou os 7 jogos da seleção e foi responsável por defesas memoráveis. Sua carreira após o Mundial foi bastante intensa. Por clubes, foi vendido ao Barcelona, voltou para o Fenerbahçe, onde já era ídolo, e encerrou a carreira em 2012 no rival Besiktas. Já na seleção, foi convocado pela última vez em 2010. Rustu tem hoje 47 anos, cuida dos negócios da família e, há pouco tempo, se recuperou de uma séria infecção pela Covid-19. O goleiro Ömer Şatkich atuou 33 minutos no terceiro jogo da fase de grupos, após Rustu sair machucado. Depois da Copa, continuou sendo convocado para a seleção só até 2003 e seguiu tocando a sua carreira por clubes modestos, até se aposentar dos gramados em 2012. Hoje, ele tem 46 anos e recentemente foi condenado a cumprir 2 anos e 3 meses de prisão por, supostamente, fazer parte de um movimento que teria participado da tentativa de golpe de Estado na Turquia em 2016. Surpresa na lista, o terceiro goleiro Zafer Özgüntekin nem precisou entrar em campo na Copa de 2002. Lembrado poucas vezes na seleção depois do Mundial, ele seguiu rodando sem muito destaque por vários clubes de porte médio da Turquia até largar os gramados em 2011. Também com 46 anos, Zafer é hoje treinador de goleiros do Denizlispor, da primeira divisão turca. Vamos agora para os defensores. Henry Aziz jogou os 90 minutos do segundo e do terceiro jogo da fase de grupos. Conhecido pelo jogo duro, após a Copa, seguiu sendo chamado esporadicamente para a seleção até o ano de 2010, quando também anunciou sua aposentadoria dos gramados com a camisa do Galatasaray. Henry Aziz tem hoje 47 anos e recentemente teve seu nome envolvido em uma polêmica, após a sua esposa ter planejado seu assassinato com um suposto amante. Considerado um dos maiores ídolos da história do Galatasaray, Bülent Korkmaz já tinha 33 anos quando foi convocado para o Mundial. Fez um total de 6 jogos na competição e até marcou um gol. Permaneceu sendo convocado para a seleção até o ano de 2005, quando justamente anunciou a sua aposentadoria. No alto dos seus 52 anos, Korkmaz vem se dedicando à carreira de treinador, mas está sem clube. O zagueiro Alpay Özalan participou de 5 jogos na Copa de 2002 e teve participações marcantes contra o Brasil. Por exemplo, na estreia do Mundial, foi ele o expulso após fazer uma falta em Luizão, que o juiz acabou marcando o pênalti. Alpay serviu a seleção até o ano de 2005 e, por clubes, fez uma carreira fora da Turquia até pendurar as chuteiras em 2008 com a camisa do Colônia, da Alemanha. O ex-jogador tem hoje 47 anos e ocupa o cargo de deputado pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento, o mesmo do atual presidente turco. Zagueiro de origem, Fatih Akiel foi titular absoluto da lateral direita da Turquia durante toda aquela Copa do Mundo. Depois da competição, seguiu sendo lembrado pela seleção até o ano de 2006. Já por clubes, teve ainda passagens pelo futebol alemão e grego, mas já na reta final de carreira, atuou por clubes modestos do seu país mesmo, até se aposentar em 2010, depois de ser acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados. Aos 43 anos, ele se dedica à carreira de treinador, mas também está sem clube. Bastante versátil, o lateral esquerdo Ümit Özat chegou à Copa do Mundo de 2002 vivendo uma das melhores fases de sua carreira, mas acabou sendo usado só em 2 partidas da competição, sendo que em uma delas jogou como zagueiro. Ainda serviu a seleção do seu país até 2005 e com a camisa do Colônia da Alemanha pendurou as chuteiras 4 anos depois.
Hoje, com 44 anos, ele já trabalhou por várias equipes turcas como treinador, porém, em 2021, segue sem clube. O lateral esquerdo Hakan Ünsal foi utilizado em 4 jogos pela Turquia na Copa do Mundo de 2002, sendo que um desses jogos foi na estreia contra o Brasil, onde acabou expulso por dar uma bolada em Rivaldo. Após o Mundial, jogou na Seleção até 2004 e já no ano seguinte anunciou a sua aposentadoria. Recentemente, Ünsal ocupou o cargo de presidente da Associação de Jogadores Profissionais da Turquia. Ele tem hoje 47 anos. Partimos agora para o meio de campo. Volante de origem, Ergin Pembe participou de um total de 5 jogos, mas na maioria foi escalado como lateral esquerdo. Ainda jogou na seleção até o ano de 2006, mas de maneira bem esporádica. Depois de quase 13 anos defendendo as cores do Galatasaray, abandonou os gramados em 2008. Hoje, ele tem 48 anos e trabalha como treinador do Tarsus, da 3ª divisão turca. O volante Tayfur Havutchu foi pouco aproveitado no Mundial. Fez um total de 3 partidas, mas todas entrando nos minutos finais. Aposentou-se da seleção em 2004 e 2 anos depois, pendurou as chuteiras com a camisa do Beşiktaş mesmo. Hoje, com 50 anos, ele investe na carreira de treinador, mas segue sem clube. Ídolo do Galatasaray, o meia Okan Buruk estava na Inter de Milão quando foi convocado para o Mundial de 2002. Reserva durante toda a campanha, entrou apenas nos minutos finais da decisão do 3º lugar. Aposentou-se oficialmente da seleção no ano de 2010, quando também resolveu pendurar as chuteiras. Buruk tem hoje 47 anos e vem construindo a sua carreira como treinador. Na temporada passada, ele foi campeão nacional no comando do Başakşehir. Maestro daquela Turquia, o meio-campista Tugay Kerimoglu foi titular em todos os jogos do Mundial. Bastante prestigiado, largou de vez a seleção turca só no ano de 2007, somando quase 100 partidas. Por clubes, acabou encerrando a carreira no Blackburn Rovers da Inglaterra, clube onde já atuava desde 2001. Hoje, com 50 anos, Tugay foi mais um que tentou seguir a carreira como treinador, mas hoje é comentarista esportivo. O meia Yudhay Basturk foi o camisa 10 daquela equipe turca de 2002. Titular em todos os jogos da Copa, foi dele a assistência para o gol do seu país na estreia da competição contra o Brasil. Após o Mundial, seguiu sendo convocado até o ano de 2008 e 2 anos depois aposentou-se dos gramados, também no Blackburn Rovers da Inglaterra. Basturk tem hoje 42 anos e não ocupa nenhum cargo dentro do futebol. O meia inglês com cidadania turca, Muzi Izzet, foi reserva durante toda aquela Copa de 2002. Só teve a oportunidade de atuar nos minutos finais do jogo da semifinal contra o Brasil. Esquecido na seleção após a Copa, acabou tocando a sua carreira no futebol da Inglaterra mesmo, em especial com a camisa do Leicester, onde já era ídolo da torcida. Por causa de lesões, acabou largando o futebol em 2006 com apenas 32 anos. Hoje, ele é dono de sua própria academia de futebol para jovens jogadores na Inglaterra. O meia Abdullah Erkan viu a Copa do Mundo de 2002 apenas sentado no banco de reservas. Após a competição, foi convocado mais uma vez pela seleção. Por clubes, trocou o Fenerbahçe pelo Galatasaray e ainda atuou pelo Istanbulspor antes de se aposentar em 2006 para se dedicar à carreira de treinador. Hoje, aos 49 anos, ele trabalha no modesto Turgutluspor da 3ª divisão turca. Grande promessa da Turquia na época, o meia Henri Belozoglu foi titular na fase de grupos e também nas quartas de final, porém perdeu espaço justamente na reta final. Apesar da carreira cheia de polêmicas, após a Copa seguiu sendo convocado até o ano de 2019. Aposentou-se ano passado com a camisa do Fenerbahçe. Aos 40 anos, ele ocupa agora o cargo de treinador interino do próprio clube turco. Ümit Davala foi sem dúvidas um dos melhores jogadores turcos daquele Mundial. Meia pela direita participou de todos os jogos, marcando 2 gols e dando uma assistência. Infelizmente, após a Copa, sofreu com uma série de lesões e não conseguiu repetir o seu bom futebol. Deixou a seleção já em 2004 e 2 anos depois, pendurou as chuteiras pelo Werder Bremen da Alemanha. Aos 47 anos, ele atualmente é auxiliar técnico do Galatasaray. E para finalizar, vamos falar sobre os atacantes. Apesar de ter sido inscrito com a camisa 6, Arif Erdem era centroavante e um dos jogadores mais respeitados daquele elenco turco. No total, participou de 4 jogos, mas todos só entrou no finalzinho. Após a competição, tocou sua carreira no Galatasaray até o ano de 2005, quando anunciou a sua aposentadoria.
Aos 49 anos, ele segue refugiado nos Estados Unidos, uma vez que foi condenado à prisão no seu país por terrorismo. O atacante Hakan Şükür participou de todos os jogos da Turquia naquele Mundial e acabou marcando apenas um gol. Mas esse gol entrou para a história por ser o mais rápido já marcado em uma Copa do Mundo. Foi aos 11 segundos no confronto contra a Coreia do Sul. Lenda do futebol do seu país, seguiu sendo convocado para a seleção até 2007, um ano antes de se aposentar no Galatasaray. Ele é mais um condenado na Turquia por ter participado da tentativa de golpe de Estado em 2016. Şükür tem hoje 49 anos e vive nos Estados Unidos. Hasan Şaş foi sem dúvidas um dos melhores jogadores daquela Copa do Mundo. No total, participou de 6 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Ficou de fora apenas da decisão do terceiro lugar. Continuou sendo lembrado na seleção até o ano de 2006 e 3 anos depois pendurou as chuteiras no Galatasaray, clube onde já jogava desde 1996. Ele hoje tem 44 anos e, recentemente, trabalhou como auxiliar técnico no próprio Galatasaray. Considerado um dos melhores jogadores turcos de sua geração, o atacante Nihat Kahveci foi apenas um mero coadjuvante naquela Copa, entrando apenas no final de 2 partidas durante toda a campanha. Depois da competição, viveu o ápice de sua carreira, principalmente com as camisas do Real Sociedad e do Villarreal, ambos da Espanha. Infelizmente, teve que largar os gramados em 2011, aos 31 anos, por conta de lesões. Ele hoje participa de alguns programas esportivos como comentarista. E para finalizar, Ilhan Mansız tinha apenas 6 convocações quando foi para a lista da Copa de 2002. Jogou todas as partidas, mas sempre saindo do banco de reservas. E no total marcou 3 gols e deu 1 assistência. Depois da competição, não teve vida longa na seleção e já em 2003 parou de ser convocado. Por clubes, encerrou a carreira em 2006 com apenas 31 anos. Hoje, com 45, vem se dedicando à prática de vários esportes. Inclusive, recentemente, chegou a participar de uma competição de patinação no gelo. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Se possível também, vai lá no nosso Instagram e segue o perfil @Gol de Canela. Até mais!